Se nós estamos falando sobre filhos preparados, né, para lidar com os desafios da vida, a gente está falando de seres humanos, de pessoas que têm uma capacidade de resiliência. E resiliência, pessoas que estão preparadas para lidar com os desafios da vida, não tem a ver com pessoas que expressam suas emoções, pessoas que são sensíveis, pessoas que choram, pessoas que externalizam as suas emoções. Pelo contrário, quanto mais a gente lida de forma natural com o que a gente sente, as pessoas que conseguem expressar através do choro, através da fala, quanto mais a gente consegue expressar o que a gente sente, mais a gente se torna forte, resiliente, preparado. Antigamente, faziam muita associação de reprimir as emoções como uma forma de se tornar forte. E hoje, né, a gente já sabe, a ciência já comprova que quando nós reprimimos, nós engolimos as nossas emoções, quando a gente não sabe lidar com elas, o contrário, isso torna um ser humano adoecido, pode gerar um adoecimento nessa pessoa. Aquele discurso de que forte é quem não chora, forte é quem simplesmente passa por situações e não expressa, não verbaliza o que está sentindo, isso não é forte, isso não é ser forte. Pelo contrário, quando as pessoas elas não conseguem lidar com as emoções, elas simplesmente absorvem, absorvem, absorvem e elas não externalizam de uma forma saudável, isso pode trazer somatizações ao sujeito, pessoas que começam a desenvolver problemas de saúde, né, agravamento de quadros até com doenças imunológicas, como psoríase, né, então a gente precisa entender que todo o processo emocional, ele também interfere no nosso sistema, toda uma organização. Não, apesar de a gente usar muito o termo de saúde mental e saúde física como se fossem algo, como se fossem separados, né? Na verdade, a saúde mental e a saúde física é a mesma, elas entrelaçam. Não tem como a gente separar, né, saúde física e saúde mental. Quando nós não estamos bem fisicamente, isso pode interferir na nossa saúde mental e vice-versa. Então, desassociar a saúde como se fossem coisas diferentes, a minha mente é diferente do meu corpo, é muito equivocado nós pensarmos assim, porque a mente ela vai interferir diretamente. Existem inúmeros estudos, inclusive, que falam de recuperação de tratamento de câncer, a depender da forma como o paciente emocionalmente lida com o processo, favorece ou não para o tratamento. Então, assim, hoje a gente vê inúmeros, né? Eu estou falando aqui alguns de uma forma muito pincelada, vários estudos que falam sobre essa influência da nossa mente no nosso corpo. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que essas influências elas são reais e que a gente precisa investir de fato em propiciar a saúde mental. Hoje o índice de adoecimento psíquico é altíssimo, né? Como vocês já sabem, principalmente no Brasil. Claro que existem vários fatores que são preponderantes aí para o adoecimento psíquico. A gente vive num país extremamente instável, então acaba gerando muitas angústias. Só que assim, gente, todo mundo em algum momento passa por situações difíceis. Não existe nenhum ser humano que não passe por adversidade, dificuldades. A diferença entre um e uma outra pessoa é como essa pessoa lida com essas dificuldades. Aí eu também saliento algo importante aqui para falar para vocês, que às vezes também isso gera dúvida. O fato de uma pessoa adoecer, entrar numa depressão, ter transtorno de ansiedade, isso também não significa que essa pessoa não seja forte. Isso também não significa que essa pessoa não seja uma pessoa capaz de lidar com os problemas. A gente entende, dentro de uma saúde mental, que existem processos também fisiológicos envolvidos aí. E que isso também não significa que a pessoa seja frágil ou fraca porque desenvolveu algum tipo de psicopatologia. Quando se fala em pessoas fortes e preparadas para lidar com os desafios da vida, eu não também estou falando de pessoas muralhas, que simplesmente dão conta de tudo e que em nenhum momento podem se fragilizar. Não estou falando disso. Estou falando da capacidade desse ser humano de conseguir lidar com os desafios, na boa parte do tempo, de uma forma assertiva, de uma forma saudável, gerando o menos impacto possível.
O que nós vemos é que pessoas com dificuldade de lidar com problemas pequenos do dia a dia, problemas de se relacionar, pessoas que não conseguem se relacionar de forma saudável, pessoas que não sabem focar na solução e se prendem somente no problema, pessoas que não conseguem flexibilizar e se adaptar às situações. Então, quando eu falo de pessoas preparadas e fortes, eu estou falando de maior capacidade de adaptação em situações, desde situações extremas até situações do dia a dia que a gente consegue ter um jogo de cintura para se adaptar, certo? Então, para que eu consiga fortalecer uma criança, para que ela se torne preparada para os desafios da vida, eu preciso dar uma base sólida para essa criança de fortalecimento emocional. Como que a gente fortalece essas emoções da criança? Existem inúmeras estratégias da gente trabalhar as emoções. A primeira, que é indispensável para nós conseguirmos desenvolver uma inteligência emocional nessas crianças, é ensiná-las sobre essas emoções. Apesar de ser um pouco óbvio, às vezes as pessoas acham que é óbvio a gente entender e identificar as nossas emoções. Mas reflitam, observem, até se vocês conseguem com facilidade identificar o que vocês sentem. O que eu vejo com muita frequência são pessoas que não conhecem o seu próprio corpo e não sabem o que estão sentindo. Então, essa educação emocional, quando eu falo de educação, vixe, escureceu aqui minha tela. Não sei como é que está para vocês a imagem. Então, a educação emocional é uma base muito importante para a gente ensinar desde cedo sobre as nossas emoções. Ensinar para a criança o que ela está sentindo. Se essa criança está com raiva, você conseguir nomear essas emoções, para que ela comece a identificar o que é que o corpo dela está sinalizando. Raiva, tristeza, frustração, se essa criança está feliz. Tudo isso, toda essa educação emocional de autoconhecimento, da gente perceber as nossas emoções, é o primeiro passo indispensável para que a gente consiga focar em outros aspectos. Então, quando seu filho estiver chateado, triste, você se conectar com a criança e falar, olha, filho, tá tudo bem, eu percebo que você esteja com raiva, eu percebo que você está triste, eu percebo que você se sentiu frustrado, se sentiu chateado, e eu entendo o que você está sentindo, porque eu também sinto. Você já está educando emocionalmente essa criança para que ela entenda que essa emoção que ela está sentindo é uma emoção X, Y, Z, né? Tristeza, raiva, ou seja lá o que ela esteja sentindo, e que é normal ela sentir.